Desculpa, não sei o que aconteceu, caiu aqui a internet, caiu tudo. Eu estou voltando aqui, chama todo mundo de novo, chama todo mundo de novo, chama todo mundo de novo. Cadê o povo? Volta para cá, vamos ouvir a palavra. Caiu a net, mas estamos aqui, firmes, fortes, contentes e sorridentes. Isso, volta para cá. Vamos esperar as pessoas chegarem, não sei o que aconteceu, acho que alguém tentou ligar aqui, não sei. Botou em modo avião, mas mesmo assim comprometeu, né? Mas está aqui. E estamos juntos, vamos conversar. Vamos esperar as pessoas entrarem aqui para a gente poder conversar o que nós estamos conversando. Isso mesmo, eu estou lendo Números. Fique só o comentário aqui, Felipe. Números capítulo 5, versículo 11. Estamos lendo Números capítulo 5, versículo 11. O que é que acontece em Números capítulo 5, versículo 11? Traga todo mundo de volta. Isso, chama todo mundo de volta aí. Vamos lá. A internet caiu. O negócio está violento mesmo. A perseguição está grande, irmão. Está difícil. Mas Jesus é bom. Vamos lá. Números capítulo 5 e versículo 11, volta todo mundo, volta todo mundo. Eu estou falando sobre Números capítulo 5, versículo 11, que nós estamos numa estação de aperfeiçoamento para o empoderamento de um tempo que vem, aonde Cristo é o centro de tudo e o centro de todos, aonde a fé é o único combustível, aonde o reino realmente se moverá de fato em nossas vidas. Nós estamos sendo reconstruídos, estamos sendo quebrantados, estamos sendo reposicionados. Nós cremos que nós estamos sendo reposicionados nesses dias. Então, querido, Números capítulo 5, versículo 11, é exatamente isso que acontecia. Amém? Quando o marido desconfiava da mulher, que ela estava infiel, ela estava sendo infiel, o que é que esse marido fazia? Esse marido pegava a mulher e perguntava: você me traiu? Ela dizia: não. Você me traiu? Não. Ele pegava ela, na sua desconfiança, levava ela ao tabernáculo diante do sacerdote. O sacerdote pegava a areia do tabernáculo, a terra, e jogava dentro de uma vasilha e mexia e dava para ela beber. Ela bebia aquela água daquela terra santa. Aquela terra era santa, então ela bebia aquela água. Amém? Ela bebia aquela água e acontecia 3 coisas com ela se ela tivesse em adultério. Acontecia que ela ficaria com a barriga inchada, as coxas caíam, ela mancaria, e ela também ficaria amargurada de espírito, de alma, né? Ficaria amargurada. Então, queridos, eu quero usar essa mulher para falar da igreja dos nossos dias, não é? Eu também sou pastor, eu sei do arrependimento que nós precisamos ter a cada dia, mas Deus está tratando com todos nós, irmãos, todos os pastores, todos os ministros, todas as igrejas, não está deixando ninguém de fora, não. O Senhor está tratando. Ontem eu conversava com vários ministros do Brasil, ministros que são importantes que eu digo que estão em esferas de atuação de muita influência, e eu dizia a eles, irmãos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos chorar pela igreja brasileira. E por quê? Porque eu olho para Números capítulo 5, versículo 11, eu me deparo com essa situação aqui, de igrejas infiéis, que tem essa marca. A igreja infiel, ela tem essa marca, ela anda mancando, está sempre mancando, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, tudo que ela faz manqueja, ou seja, não flui em nada, não é verdade? E vai mancando no caminho. Ela está no caminho, mas está mancando. Está no caminho, mas como diz Salmo 101, ela não anda em arrependimento, não anda em renúncia, não anda nas conquistas da cruz, ela está sempre procurando as suas conquistas. Nós temos que andar nas conquistas da cruz, não buscar as nossas conquistas, irmãos. As nossas conquistas e a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É como um trapo de imundícia. Nossa justiça é como um trapo de imundícia. Alguém me perguntou, me ligou ontem de noite, de madrugada: pastor, você não vai se defender? Diga: eu não. Não, minha justiça não serve para nada. Minha justiça não é na delegacia, a minha justiça não é no fórum, a minha justiça não é na mão de um juiz que não tem o Espírito Santo. A minha justiça é diante do altar do Senhor. Diante do altar do Senhor, Ele faz justiça. Entre todos nós vamos passar na fornalha de Deus, todos nós vamos passar no altar do Senhor, e nós não precisamos nos justificar, nós precisamos viver o que a Bíblia nos diz, não é? A Bíblia nos diz, olha: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram os profetas que foram antes de vós. Primeiro, vamos lá. Bem-aventurado sou eu, quando alguém faz o quê? Persegue, mente e fala mal.
Então eu não tenho que fazer nada, nós não temos que fazer nada, nós temos que buscar o Senhor e adorar a Deus. Meus amigos, quem estão perto, que me conhecem, como é que eles me abençoam? Me abençoam liberando bênção sobre a minha vida. Meus inimigos, as pessoas que não gostam de mim, que falam mal da gente, por aí tudo, como é que eles me abençoam? Eles me abençoam falando mal e mentindo. Quando mente e falam mal, também estão me abençoando. Né? Então, essa palavra eu aprendi com um homem muito sério, muito abençoador. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não tem que se justificar. A igreja amargurada de espírito, ela está sempre atacando, sempre batendo, sempre denegrindo, tentando denegrir a imagem do outro, sempre tentando falar mal do outro. Nós não somos essa igreja. Eu sou uma igreja gloriosa. Eu estou trabalhando para uma igreja gloriosa, não para uma igreja amargurada de espírito. Uma igreja amargurada de espírito, ela é infiel no propósito. Ela é infiel, ela adulterou o alimento, ela adulterou a mesa, ela adulterou o pão. E por isso nós precisamos nos arrepender, pastores. Todos nós precisamos nos arrepender. Pedir perdão a Deus. Essa noite foi uma noite de muitas lágrimas. Uma noite de muitas lágrimas, temos acordado no meio da noite e chorado, temos acordado no meio da madrugada e chorado. Por quê? Porque há um espírito de confusão no ar. Não estou falando simplesmente da igreja, estou falando das nações, muitas informações, muitas pessoas falando o que querem, não é? Há um espírito de confusão, e no meio do espírito de confusão, o que é que precisa? Precisa de uma paz que excede a todo o entendimento. Precisa de uma paz que excede a todo o entendimento. E a palavra que eu recebi do meu Senhor nesses dias, antes de tudo isso começar a acontecer, foi sobriedade. Antes do vírus, o Senhor disse: Luiz, sobriedade. Sobriedade, sobriedade, seja sóbrio e humilde de coração. Seja sóbrio e humilde de coração. Então eu estou aqui onde meu pai mandou eu ficar, na sobriedade. Então, querido, uma igreja, quando ela está tendo atitude de infidelidade, acontecem essas três coisas com ela. A sua barriga incha, ela manca enquanto anda, e ela é amargurada de espírito, né? E para falar da barriga inchada, não tem como falar de barriga inchada se não for em Isaías 26. Isaías 26 e o versículo 15 diz assim: Tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins da nação. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. É isso. Quando a mão do Senhor pesar sobre você em disciplina, o que é que você faz? Você entra no lugar de intercessão, querido. Quando a mão do Senhor for derramada sobre você em disciplina, você entra no lugar de intercessão, você chora, você vai para cima do Senhor e pede misericórdia. Amém? Então, se a mão do Senhor está vindo sobre você nesses dias, a mão do Senhor não está encolhida que não possa te abençoar, nem os seus ouvidos estão tapados que não possam te ouvir. É o Senhor que faz, né? É as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? É as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que é que a Bíblia relata? A Bíblia diz que na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramar a sua alma na oração secreta. Amém? Louvado seja Deus, derramar a sua alma na oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim somos nós por causa da tua face, ó Senhor. Assim somos nós, concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Uma igreja inchada, querida, ela pensa que ela está glorificando a Deus com a sua vida, mas não está. Amém? Não está. Nós precisamos entrar nesse lugar. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu citar de novo Números capítulo 5 e o versículo 11 para você. Números 5 e versículo de número 11. Para quem entrou agora. A mulher, quando ela era vítima de infidelidade, quando ela havia sobre ela uma desconfiança de infidelidade por conta do seu marido não tinha como provar, ele não deu flagrante, mas ele levava ela no tabernáculo. O sacerdote, ele contava a história para o sacerdote botava água, não é? Terra dentro da água e dava para ela beber.
Se ela ficasse com a barriga inchada, se ela ficasse mancando, as coxas caíam, ela mancava. E se ela ficasse amargurada de espírito, certamente é porque ela estava com muita dificuldade, ela tinha sido infiel mesmo. E é o relato da igreja dos nossos dias. Amém? Irmãos, então eu vou dar uma palavra para você. Fuja de igrejas que só vivem para criticar os outros, que estabelecem seu ministério apresentando o defeito dos outros. Nós não precisamos estabelecer o nosso ministério, amém? Não precisamos estabelecer o nosso ministério falando mal dos outros, tocando na integridade, na índole dos outros. É muito perigoso isso, esse trabalho não é nosso. Nosso trabalho é a igreja gloriosa. Nosso trabalho, a Bíblia diz, Pai, eu derramo a tua glória. Jesus disse assim em João 17, Pai, acho que é 22. A glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, ó Pai. Aleluia. A glória que Deus nos deu é para andar juntos. Amém? Se Deus nos deu algum pingo de glória, é para servir o outro, é para ajudar o outro. E eu estou aqui, me coloco na brecha aqui, por todos os pastores que pecaram, por todas as igrejas infiéis, por todos os homens que atacam, por todos os homens que ferem, amém? Todos os homens que serviram pão imundo na igreja, que adulteraram a receita do pão, amém? Que colocaram no pão, nesse pão, esse pão abençoador, esse pão do amor, que colocaram nesse pão ira, que colocaram nesse pão a imoralidade, que colocaram nesse pão o roubo, a corrupção, a mentira e o engano. O pão do Senhor não é um pão vil. O pão do Senhor é um pão puro, é um pão limpo. Então, querido, igrejas infiéis, nesses dias, elas têm essas marcas. Andam mancando, vivem mancando no caminho. De vez em quando tropeçam no caminho. Se você vive tropeçando no caminho de ano em ano, de mês em mês, de década em década, querido, você precisa parar tudo. E você precisa orar e buscar ao Senhor. Nós precisamos entrar como igreja num lugar, nós temos que andar no caminho com inteligência, como diz no Salmo 101, de 3 a 7. Nós temos que andar nesse caminho com inteligência, porque o Senhor está buscando os fiéis da terra. Uma igreja infiel, ela está amargurada de espírito. E o pior, quando alguém está amargurado de espírito, sempre detona a vida de todo mundo. Irmãos, nós temos que cuidar. Às vezes a nossa alma está ferida e nós queremos ferir todo mundo. Até quem não tem nada com Jesus, nós queremos ferir até quem não tem nada. Amém? Com nada. Assim, nós jogamos tiro para todo lado. Isso é perigoso. Isso é sinônimos, isso é marcas de uma igreja infiel, marcas de uma igreja adúltera, marcas de uma igreja que vive mancando, que está gerando vento, não tem ventre, não tem nada no seu ventre, é vento, e quando nascer, como diz Isaías 26, não vai trazer livramento ao mundo. Isso não traz livramento nenhum ao mundo. Nós precisamos entrar num lugar de vida, queridos, de vida. Eu estou aqui para pregar o evangelho para você. Então fuja, irmãos, fuja de toda a igreja infiel. Alguém me disse esses dias, pastor, vou procurar uma igreja perto da minha casa. Eu digo, não, procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja perto das Escrituras, uma igreja bibliocêntrica, que está pregando a Bíblia, onde Jesus é o centro, onde Deus é o único Deus, onde a única vantagem de estar ali é perder a sua vida. A única vantagem de estar naquele lugar é perder a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Amém, querido? Essa é a igreja infiel. A igreja que incha a barriga, que manca no caminho, que está amargurada de espírito. Não permita que a sua amargura amargure a vida dos outros. Não permita que o seu pecado mostre, ou seja, exiba o pecado dos outros. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, porque a igreja é lugar de homem. A igreja é lugar de homem. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja é lugar de homem e de pessoas íntegras. Agora, quando você chega na igreja, você não chega íntegro. Quando você chega na presença de Deus, você está cheio, você está com uma mochila pesada de coisas terríveis. Então, querido, nós precisamos entrar nesse lugar. Deixa eu ler com você também. Deixa eu ler Joel capítulo 2. Já pegou aqui o espírito da igreja infiel, né? O espírito da igreja infiel é que manca no caminho, é que está amargurada de espírito e está inchada, pensa que está gerando algo. Não está gerando. Isso aí é vento.
Isso aí, quando parir, não vai ser nada, não vai trazer livramento ao mundo, não vai mudar a vida de ninguém. Não vai mudar a vida de ninguém. Isso é vento, isso é gerar vento, isso é perda de tempo. Em nome de Jesus Cristo, isso é perda de tempo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para cima. Vamos para cima em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, não estão? Então vamos lá. Joel capítulo 2. Vamos ler Joel capítulo 2. Graças ao bom Deus. Joel capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, proclamai... Não, vamos ler o 12, né? Vamos ler o 12, que o 12 fala de arrependimento. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, e com jejum, com choros e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo e santificai a congregação. Ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo das suas recâmaras, e saia a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque diriam entre o povo: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Deles serei fartos, e não vos entregarei mais o opróbrio das nações. Louvado seja Deus. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e lançá-los-ei em uma terra seca, deserta, a sua frente para o mar, o oriente, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor te fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. As árvores darão seu fruto, e a vinde e a figueira darão a sua força. Alegrai-vos, ó filhas de Sião, regozijai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos deu a justa medida, a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a seródia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos, migrador, destruidor, e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comerei abundantemente e até ficares satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até os servos e as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque do monte de Sião e de Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que se chamam, entre os restantes que chamar o Senhor. Louvado seja Deus. Ele convoca aqui, ele mostra os cenários. Ele convoca um jejum dos sacerdotes. Ele diz: sacerdotes, jejuem, sacerdotes, busquem a Deus, sacerdotes, se convertam dos seus maus caminhos. Vem a noiva do seu tálamo, vem o noivo da sua recâmara. Até os que mamam, até os filhinhos precisam buscar ao Senhor. Irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar. Louvado e engrandecido. Deixa eu botar aqui, o Felipe está mandando aqui. Peraí. Opa. Eita, não deu. Deixa assim mesmo. Queridos, então, é isso. Chorem, sacerdotes. Nós precisamos, como sacerdotes do Senhor, como ministros. E hoje, todo sacerdote, não é só o pastor. Tem que começar pelos pastores, pelos apóstolos, pelos profetas. Uma grande nuvem de arrependimento. Uma grande nuvem de conserto, de amor entre os irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entrar nesse lugar, querido. Precisamos entrar nesse lugar.
Então eu quero deixar para você essa palavra de hoje. Eu comecei a ler Números capítulo 5, mas é muito difícil isso aqui, né, gente? Meu Pai do céu. Só Jesus. Voltei. Números capítulo 5, versículo 11. E eu estou lendo agora Joel capítulo 2, o versículo 12 ao versículo 32. Quando o Senhor convoca os sacerdotes para jejuarem e orarem. Quando o Senhor manda a gente rasgar o nosso coração e não as vossas vestes. O que é que significa rasgar o coração e não as vestes? Rasgar o coração, querido, é para você mostrar as suas intenções. Rasgar as vestes é para mostrar a nudez. Não é a tua nudez que Deus quer ver. Ele quer ver as tuas intenções. As intenções do seu coração. Por que você faz o que faz? Por que você prega o que prega? Por que você ensina o que ensina? Nós precisamos sim, querido, rasgar os nossos corações. Nós estamos buscando ao Senhor noite e dia e noite. Que o Senhor domine a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração. Tem sido dias intensos de oração, tem sido dias intensos de conversas, de reuniões. Tem sido dias intensos de escrever, irmão. Eu estou escrevendo demais. Demais. Quando parar isso tudo, eu creio que nós vamos ter mensagens aí para pregar, quem sabe, nos próximos 3 anos. Mas eu não estou preocupado com isso, né? Não estou preocupado com as viagens, não estou preocupado que eu não vivo disso. Quem me sustenta é a palavra de Deus. Então eu quero pedir para você, querido, entrar nesse ambiente. Entra nesse ambiente comigo, nesse ambiente de oração, de jejum. Amém? Entra nesse ambiente de oração e de jejum. Louvado seja Deus. Graças ao bom Deus. Amém? Nós estamos lendo, o Felipe botou aí, está fixado aí para você. Nós estamos lendo esses textos. Joel capítulo 2 é uma convocatória nacional para todos os sacerdotes, para todas as famílias, para todos os ministros, dizendo que o Senhor trará restauração. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, séria. Está nascendo um novo, não é o mesmo. Não é o mesmo. Nós precisamos andar profeticamente. Um dia as mulheres foram no túmulo de Jesus ungir o seu corpo. E quando elas chegaram lá para ungir o corpo de Jesus, o próprio Jesus, o anjo está na porta, né, perguntando para elas assim: o que é que vocês fazem aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que já está vivo? Por que você está indo perfumar o morto quando você tem uma profecia dita pelo próprio Jesus que ele ressuscitaria no 3º dia? Por que você não caminha pelas profecias? Por que você está indo perfumar o morto? Não é hora de perfumar o morto, é hora de ouvir o que Deus está falando para esses dias. Um dia uma mulher, ela entrou na casa de Simão o leproso. Jesus estava lá e ela se jogou ao chão. E ela entrou, ela não foi convidada, ela não estava ali porque ela tinha um convite, ela estava ali porque ela estava entendendo um propósito, ela estava entendendo que ali estava alguém importante. E ela entrou, Jesus, todo mundo ficou assustado, disse: tira essa mulher daqui. O Simão, um olhou para o outro e disse: se ele fosse profeta, ele saberia o que ele está dizendo, o que ele está falando. Jesus disse: irmãos, eu vim na sua casa, Simão, você não lavou meus pés, você nem me cumprimentou com ósculo, você não me deu água para lavar os pés, você só queria alguém importante na sua mesa, mas essa mulher, olha o que ela faz, ela não está parando de beijar meus pés, e ela está me preparando. Então alguém gritou: para que esse desperdício? Para que jogar esse azeite nos pés? Para que perder tempo? Jesus disse: ela não está desperdiçando. Ela não está desperdiçando nada. Ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Aquela mulher se antecipou. Ela já estava ungindo Jesus para a sepultura. Ou seja, ela estava ungindo Jesus vivo que já estava morto. Quando aquelas mulheres que foram no túmulo foram lá ungir o morto que já estava vivo. Nós temos que nos antecipar, nós temos que andar na profecia, querido. Então, querido, está nascendo um novo e não é o mesmo. Então, se está nascendo novo, por que eu estou indo perfumar o morto quando eu tenho uma profecia que me diz que ele ressuscitaria no 3º dia? Que ele ressuscitaria no 3º dia. Você vai ungir o morto quando ele já está vivo? Porque você não unge o vivo quando ele já está morto? Irmãos, são dias de homens que vão trazer sentido para esses dias. Irmãos, nós precisamos ouvir os profetas desses dias.
Amém? Não é as estratégias, não é as próximas fórmulas, os próximos métodos, não os próximos projetos, não. Nós precisamos ouvir os profetas de presságios nesses dias. Profetas, homens que trazem sentido. Amém? Irmão, Deus mostrou para Daniel a estátua. Primeiro ele mostrou para Nabucodonosor. Daniel trouxe sentido ao que Nabucodonosor viu. José deu sentido àquilo que Deus mostrou para Faraó. Faraó olhou para José e disse: se tu tiver a interpretação desse sonho. José respondeu: eu não tenho não, mas Deus tem, e se ele me der, eu te digo. Deus é quem concede a interpretação, foi isso que José disse. Por isso não tente interpretar as coisas sem Deus. E aí, depois que José interpreta o sonho de Faraó, Faraó olha para ele e diz: quem eu vou colocar aqui? Tem que ser você, você tem o Espírito do seu Deus. A minha pergunta é: você tem o Espírito do seu Deus? É o Espírito do seu Deus que você tem? Não, porque se você tivesse o Espírito do seu Deus, o Espírito do seu Deus tem amor, tem justiça, tem generosidade, tem estender de mão. O Espírito do seu Deus trabalha para restaurar, para quebrantar, para renovar, para trazer de volta. O Espírito de Deus não é igual ao Espírito do homem. Os meus caminhos não são como os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, querido. Amém? Nós temos que andar na diretiva de Deus, não é na diretiva de homens. Então para de ouvir muita gente e vai ouvir a Deus. Ouça o que Deus está dizendo para você nesses dias. Pastor, mas eu não tenho intimidade. Vai ter. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Senhor que está em secreto te abençoará. Salmo 25. Então, toma uma aguinha. Salmo 25, o verso 14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A palavra segredo vem da palavra intimidade. Ou seja, o segredo, ou seja, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade aqui não tem a ver com erotismo, mas com serviço. Ou seja, por que Deus te chama para estar com Ele? Para Ele te revelar o que deve ser dito e o que deve ser feito. Você não vai orar para dar conselho para Deus. Você vai buscar Deus para ouvir aquilo que tem que ser dito e aquilo que tem que ser feito. Porque aquilo que tem que ser dito tem que estar de acordo com aquilo que precisa ser feito. Amém? O que precisa ser feito não pode estar em desacordo com aquilo que está sendo dito. Nós precisamos entender isso. Amém? Por isso que os profetas muitas vezes nesses dias não fazem sentido. Quando Israel vai para o exílio, Israel está devastada, Jerusalém está devastada. Deus levanta quem? Deus levanta Jeremias. E Jeremias começa a profetizar sobre restauração. Ou seja, o cara está falando num cenário devastado, ele está falando de restauração. Quando Israel estava mal, chegava um profeta e dizia: vai ficar bem. Quando Israel estava bem, chegava um profeta e dizia: vai ficar mal. Então, querido, parece que o profeta estava sempre contra o cenário que estava acontecendo. Sempre contra o cenário que estava sendo manifestado ou estabelecido por Deus. Quando Amós profetiza que Deus vai restaurar a tenda de Davi, o tabernáculo, Amós diz que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: o templo estava de pé. O rei naquela época era o rei Uzias, e o rei Uzias estava bombando. E hoje muitos pensam ter a interpretação profética, mas profetizam a partir das circunstâncias. Ou seja, a circunstância está mal, eles começam a tentar entender por que está tudo mal. Não, você tem que profetizar aquilo que está por vir. E eu digo para você o que está por vir. Consulte as Escrituras, consulte o coração de Deus. Num tempo de devastação, num tempo de caos, Deus vai levantar os profetas que vão profetizar um tempo de restauração. E eu estou aqui para isso, restaurar, um tempo de restauração para a minha vida, para a minha família, para a igreja onde sou pastor, ou sou um dos pastores, para a igreja, para a cidade onde vivo, para a nação onde habito, para o planeta onde Deus me colocou. Então, o cenário é de devastação, mas nós podemos profetizar sim. Vida onde não há vida, poder de Deus onde não há poder de Deus, unção onde não há unção. Nós podemos sim declarar cura onde há doença, declarar prosperidade onde há necessidade. A palavra de alguém é sempre para trazer restauração.
Então os profetas dessa geração não podem profetizar pelas circunstâncias. Eu tenho um diagnóstico na mão. Eu tenho um diagnóstico dizendo, meu Deus, caos, vírus, destruição, morte. E aí eu começo a trabalhar sobre esse diagnóstico. Não, eu tenho que trabalhar debaixo de uma profecia. Por isso não é hora de ungir o morto, porque ele já está vivo. Amém? Não é hora de ungir o morto porque ele está vivo. É hora de invadir a sala do banquete. Amém? Como aquela mulher fez na casa de Simão. Em outra tradução também, João 12 diz que foi na casa de Lázaro. É hora de entrar no lugar que essa mulher entrou. Aleluia! No lugar que essa mulher entrou, ungir os pés de Jesus. Ungir. Se antecipar, a profecia, as escrituras podem ensinar você a se antecipar, amém? Você não vai andar na frente da palavra, mas você tem um norte pela palavra de Deus, e eu não posso distorcer a palavra, usar um texto da palavra sem contexto como pretexto para colocar o povo de Deus no cabresto, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos discernir a nossa jurisdição, ou seja, o território de atuação que Deus nos colocou. Ou seja, o território que Deus me deu para manifestar. Eu preciso respeitar os níveis de atuação. Bom, esses dias eu passei numa rua aqui da nossa cidade. Tinha uma igreja. Uma igreja, talvez um templo, né? Talvez 2 vezes o tamanho do meu quarto de oração aqui. Muito bonitinha, pintadinha e tal. Mas estava escrito assim na placa: Sede Internacional do Milagre. Eu disse, sede internacional, eles não têm outra igreja, só tem essa. Tinha um lugar para umas 30, 40 pessoas. Por que a gente tem essa ambição, essa grandeza de botar sede mundial, sede internacional, se a gente é pastor ali de 40, 50 pessoas, talvez 100 num bairro? E por que a gente não se aceita desse jeito? Por que quando eu tive uma bicicleta, eu preciso... por que eu preciso estar num lugar onde Deus não me colocou? Nós precisamos respeitar as esferas de atuação, de jurisdição, de território. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu trabalhava como menino. Amém? Eu já morei no fundo da igreja. Eu já morei no fundo de uma rádio. Amém? Eu ia para a igreja de terninho, bonitinho, de bicicleta, com a Bíblia amarradinha num saquinho para não estragar, para não pegar chuva. Glória a Deus, e não mudou e eu não morri. E não arrombe portas que Deus não abriu para você. Não entre em portas que Deus ainda não colocou você nesse lugar. Não tente tomar a jurisdição de um lugar que não é seu. Isso é perigoso. Você vai se autodestruir, meu irmão. Então respeite as esferas de atuação que Deus tem te colocado. Se Deus te colocou aqui, então fica nesse lugar. Amém? É o Senhor que vai diante de ti, vai quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Quando você está iluminando, fica tranquilo. Vai chegar o tempo que Deus vai colocar você no alto. E Deus coloca você no alto para quê? Ele te elege. Para que Ele te elege? Quando Deus te elege, não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Deus te elege para servir a mesa dos outros. Deus te elege para dar colo para os outros. Deus te elege, amém? Para ajudar os outros que estão em necessidade ou estão em pecado. Deus sempre te elege, mas não te elege para tomar o lugar de Deus. Amém? Deus tem que ser representado, não substituído. Você foi chamado para representar Deus, não para substituir a Deus. Isso é muito perigoso quando você tenta substituir a Deus em justiça, em juízo, em amor, em julgamento. Nós não podemos substituir a Deus, irmãos. Deus é insubstituível e ninguém escapa das suas mãos. Amém? Todos os que estão em falta com Deus, Deus vai tratar. Porque Deus trata em amor, Deus trata em justiça, Ele é severo. Nós não podemos deixar, né? Deixa eu ler aqui para você. Romanos, meu Deus, Romanos, essa palavra é muito forte. Você precisa colocar isso no seu coração. É Romanos capítulo 11 e versículo 22. Romanos 11, 22 diz assim, ó: Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Então Deus é severo com os que caem e Deus é bondoso com os que permanecem. Agora, quando Deus é severo com alguém que cai, não é para destruir, para matar, é para recuperar, para restaurar. Agora, Deus é severo. Deus é severo com as pessoas que estão em falta, né? Quando eu estou em falta, Deus é severo comigo. Amém? Se eu estou na bênção, Deus é bondoso comigo. Agora, isso não muda o seu caráter. Agora, eu fui chamado para representar a Deus, não para substituir a Deus. Eu não fui chamado para substituir a Deus. Tem coisas que Deus não me permite entrar. Por que Deus não me permite entrar? Porque eu não posso entrar em esferas que Deus não me deu.
Amém? Eu não posso entrar em esferas que Deus não me deu. Eu não posso entrar em jurisdição que Deus não me deu. Eu não posso pegar cajado na mão que está na mão do outro. Deus não deu na minha mão. Amém? Eu comecei a pregando dentro de casa de recuperação. Pregando lá, pegar minha bicicletinha e ia lá. Era o único lugar que eles deixavam dar uma palavra. Eu era meio doido, né? Ainda sou meio doido, né? Então lá eles deixavam dar uma pregadinha. Aí um dia, meu pastor me chamou para ser líder de jovem. Meu pastor que já foi para a eternidade. E eu fui ser líder de jovem. Depois, um outro pastor me chamou para fazer um programa de rádio. Meu pastor me liberou, eu fui fazer esse programa de rádio. Depois eu entendi que não era mais ali. Esse pastor me abençoou e me mandou. E eu fui. Aí eu fui e trabalhei em outra igreja. Aí eu já entrei numa esfera estadual. Já pregava em mais de 50 congregações que esse ministério tinha em todo o estado. Depois esse pastor me mandou embora, até brigou comigo. Depois a gente ficou amigo de novo. Graças a Deus, nos amamos. E ele também foi para a eternidade. E aí Deus nos deu o Ministério Mevan. Mudamos de cidade, fomos para Blumenau, moramos lá um ano, depois voltamos. Começamos o Ministério Mevan. E hoje entramos numa esfera nacional, entramos numa esfera mundial, com mais de 27 países ligados a nós, em relacionamento. Mas o meu coração ainda está naquela bicicleta, irmão. Naquela bicicleta e naquela Bíblia, no plastiquinho amarrado ali para não molhar. Eu e a Iraci ainda estamos naquela bicicleta. E para falar nisso, a gente tem bicicleta aqui ainda, nós andamos ainda de bicicleta quando dá. Então, querido, as esferas mudam, né? Hoje eu ando mais de avião do que de bicicleta, mas uma bicicleta e um avião para Deus tem o mesmo valor, porque é um pedaço de ferro, é um pedaço de lata. O que Deus valoriza mesmo nessa terra é você, meu irmão, é a sua vida, é a palavra que você carrega, é a sua família. Amém, querido? Então considere a bondade e a severidade de Deus. Amém? Agora, é claro, nós precisamos discernir a nossa jurisdição, ou seja, o território de atuação que Deus nos deu para manifestar. Ele precisa ser respeitado, os níveis de atuação precisam ser respeitados. Nem todo mundo trabalha no mesmo nível de atuação. Às vezes, esses dias alguém me disse: Luiz, Deus te deu uma espada pesada. É difícil você ter uma espada pesada. Você tem que segurar com as duas mãos. Você tem que fazer um corte para separar a pessoa do pecado. Você tem que odiar o pecado e amar o pecador. Você tem que odiar o adultério, mas você tem que amar o adúltero. Você tem que odiar a corrupção, mas você tem que amar o corrupto. É tão difícil isso, irmãos. Não é fácil, né? Você está ali vendo televisão, daí aparece um cara que praticou pedofilia. Meu Deus, que mexeu às vezes com seus próprios filhos. Você está ali orando, você que tem filho e neto, aquela ira sobe na hora, o Espírito Santo diz: ei, volta aqui para mim. Por que você está irado? Você tem que amar o pedófilo e você tem que abominar a pedofilia. Você tem que separar. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue de Jesus. Eu não estou dizendo com isso que Deus não pode ser severo com você. Ele pode ser severo e deve ser severo. Deus é severo com todos nós, mas Ele é bondoso com todos nós. Não há maldade nas atuações de Deus, não há maldade nos princípios de Deus, não há maldade nas intenções de Deus. Então, irmão, você está andando de carro, de repente você olha no painel do carro, a luz da gasolina acendeu aquele tanquezinho, sabe aquele tanquezinho que tem no seu carro, assim no painel, dizendo que você precisa reabastecer. Irmão, quando a luz acende, a Bíblia, e você percebe, né, o meu filho Samuel, esses dias, acho que ele ficou sem gasolina com alguém. Ele tem um trauma, e quando a luz acende, ele diz: pai, para abastecer, pai, senão vai acabar a gasolina. Esse dia a gente até brincou. Então, quando a luz da gasolina acende no painel, dizendo que você precisa reabastecer, eu vou repetir, quando a luz da gasolina acende no painel, dizendo que você precisa reabastecer, não tente seguir viagem sem reabastecer. Você vai cair, você precisa parar tudo, você precisa sair do púlpito, você precisa entregar o microfone para alguém, e você precisa entrar num quarto de oração, mergulhar nas escrituras. Se seus olhos estão traindo você, seus ouvidos estão traindo, se os sentidos da alma estão te roubando do espírito, se você já não tem mais aquela santidade e a pureza de coração quando você fala do pecado de alguém, se você não tem mais a santidade nos seus olhos quando você olha para uma mulher, quando você olha para alguém, você precisa parar tudo. Amém? A luz da gasolina acendeu, você não pode continuar a viagem, você precisa reabastecer.
Deus parou o mundo para reabastecer. O mundo tirou o pé do acelerador para reabastecer. E é isso que nós estamos vivendo, irmãos. A luz da gasolina acendeu para a igreja, acendeu para os empresários, acendeu para os políticos, acendeu para a arte, para o esporte, acendeu, está tudo parado. Por quê? Porque nós estamos continuando a viagem sem reabastecer. E o Senhor está dizendo para nós nesses dias, por favor, reabasteçam os vossos tanques. Não se preocupe com o tanque do outro agora, reabasteça o seu. Pare no altar de Jesus e diga: Senhor, me reabastece, por favor. Senhor, reabastece a minha vida. Senhor, vem com a tua glória, reabastece o meu coração, reabastece o meu casamento. Às vezes eu e Iraci estamos tratando de alguns casamentos, a gente dá 2 palavras só para alguém, vai tudo para o lugar. Por quê? Porque eles precisam ser reabastecidos. Às vezes eles estão à beira de um divórcio, à beira de uma dificuldade. Eles sentam com a gente aqui no nosso sofazinho aqui, é nesse ali, aqui no sofazinho da confissão, aqui é o sofazinho da confissão, glória a Deus, ali é o sofazinho da confissão. Eles sentam com a gente ali. Muitas pessoas já sentaram nesse sofá, muitos casamentos já sentaram aqui ao ponto de divorciar. Muitos, não são poucos não, foram muitos, amém? Muitos já sentaram na nossa varanda, sentaram no nosso escritório, e a gente pega na mão dos dois, mostra à luz das escrituras que eles estão errados. E sabe de uma coisa? A maioria deles que se separam ainda se amam. A maioria das pessoas que se separam, elas continuam se amando, elas não conseguem conviver junto, não conseguem respeitar o outro, não conseguem renunciar pelo outro, não conseguem servir o outro, não conseguem dar valor ao outro. O Senhor está te chamando para um reabastecimento. Escreve isso aí. O Senhor está parando o mundo para um reabastecimento. Não tente continuar a viagem sem reabastecer o seu coração, sem reabastecer a sua mente com o Espírito de Deus. Se você não fizer isso, a sua viagem, você vai atuar na carne, você vai atuar no julgamento, na justiça própria, você vai atuar na espada própria, no cajado próprio, você vai criar suas próprias saídas alternativas, você vai criar seus próprios caminhos alternativos. Por isso, para tudo, meu querido amigo, pastor, meu amigo, meu irmão, você que é líder de uma igreja, você que é pastor de uma igreja, aproveita esses dias, mergulha no jejum, mergulha na oração, mergulha, querido, mergulha. O Senhor está parando o mundo. Nós não podemos continuar no caminho mancando como uma igreja infiel. Não podemos continuar no caminho com a barriga inchada. Achamos que estamos gerando algo e não estamos gerando nada. É vento, não vai trazer livramento para a terra. Não podemos continuar no caminho como uma igreja amargurada. Nós vamos amargurar todo mundo que nos ouve. Todo mundo que nos ouve vai ficar amargurado. Como é bom você andar perto de pessoas que têm uma palavra de vida, que vai mudar uma condição, que vai tirar você daquela condição de morte, a condição de ser inerte, a condição de estar ali isolado, morto, destruído. Por isso, queridos, nós declaramos, Deus está levantando esses homens, essas mulheres que vão trazer uma nova condição. Pastor, você não tem medo de ser exposto? Não. Não tenho medo, eu posso ter exposto, mas eu não estou vulnerável, amém? Eu posso estar exposto, se é Deus que me expõe, glória a Deus. Se é o homem que me expõe, Ele vai dar conta disso, amém? Quando é o Senhor que nos mostra, quando é o Senhor que nos mostra, Ele nos garante. Então você não precisa de defesa, você não precisa se contra-atacar. Não, eu amo os meus irmãos, aqueles que me amam e aqueles que não me amam e aqueles que não compreendem o que eu digo e que vivo. Eu amo todos, não tem inimigo, irmãos. Graças a Deus, não temos inimigo. Louvado seja o nome. Até as pessoas que não gostam muito da gente por causa da nossa maneira impetuosa de viver e de ser, por nosso radicalismo, nós somos muitas vezes julgados por alguém. Porque Deus nos deu alguns bens, pessoas nos julgam. Porque Deus nos deu alguma fama, pessoas nos julgam. Não estou preso a nada disso, irmão. Esse apartamento que Deus me deu aqui só está esperando um terreno de uma igreja aparecer. Se aparecer, nós já damos ele de entrada, porque não estamos presos a nada nessa terra. Nada. Amém? O que eu tenho é uma mulher, 4 filhos, 6 netas, 2 irmãos, uma mãe, um pai, muitos pastores amigos, e disse: eu não abro mão deles, eu não abro mão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para cima. É tempo onde
Esse vírus não pode nos confundir como cristãos. Esse vírus que está aqui fora não pode roubar a nossa mentalidade, não pode roubar a nossa sobriedade, não pode, a igreja não pode entrar em lugar de confusão, no nome do Senhor Jesus. Esse não é o momento da confusão da igreja, é o momento de dar as mãos, é o momento de entrar juntos no lugar no Senhor. Vamos purificar o nosso coração de toda amargura, vamos parar de mancar no caminho, vamos deixar de gerar vento, vamos ser uma igreja que dê as mãos. Se eu estou amargurado, eu paro. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu soltei o microfone, chamei meus pastores, pega que eu não estou legal para pregar, se eu pregar eu vou agredir, eu vou bater. Quantas vezes a minha esposa, eu disse para ela, pega aqui o meu celular, amor, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar uns dias só eu e Deus. Quantas vezes eu já liguei para o pastor Jackson, pastor Juscelio, pastor Lapa, pastor Fernando, os pastores do Ministério Mervan, todos eles pregam, todos eles são lindos no que dizem. Quantas vezes eu já liguei para eles e disse, por favor, prega alguém hoje, eu não estou bem. Meu espírito está amargurado, eu estou em crise. Quantos domingos nós assistimos o culto pela internet porque eu estava triste, angustiado. Eu sabia que se eu pegasse o microfone naquele dia, eu ia machucar meus irmãos, eu ia ferir. Eu sou um homem de cura. É o Deus quem faz a ferida e Ele mesmo sara. Eu estou aqui para curar meus irmãos. Alguns a gente sempre acaba ferindo, né? A gente sempre acaba no que fala, acaba ferindo. Eu sei que tem pessoas que saíram da igreja tristes comigo. Alguns ficaram amargurados, alguns acharam que eu ia resolver os seus problemas e eu não consegui, porque eu não consigo às vezes nem resolver os meus, né? É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos guarda. Só Deus sabe o que nós vivemos e passamos todos os dias. Mas estamos aqui, irmãos, chorando. E as nossas lágrimas são reais. Amém? As nossas lágrimas são reais. Vamos para cima. Vamos amar nossos irmãos. Seja aquele que merece e seja aquele que precisa. Tem gente que não merece o seu amor, mas precisa dele. Então eu estou nesse lugar. Tem gente que merece o meu amor, tem gente que precisa dele. É nesse lugar que eu estou. Quero servir a igreja brasileira, quero servir a minha família, servir os meus amados irmãos. Servir todos aqueles que precisam de um colo, servir todos aqueles que precisam de um caminho, achar uma saída. É esse lugar. A minha casa, assim, ó. Minha casa é um lugar de colo. É um lugar de colo. É para minha casa que eu vou quando eu estou angustiado. Porque eu tenho uma esposa que dá colo, eu tenho filhos que dão colo. E quando eles me veem muito angustiado, até café na cama eles me levam. Às vezes eu estou na cama, deitado, nossos filhos aparecem aqui, tiram a gente aqui, vamos jantar, vamos almoçar. Eles me tiram da rotina para alegrar o meu coração. E não estou angustiado com ninguém não estou amargurado com ninguém não. Embora tenha razões para isso. Mas eu estou angustiado com o pecado. Angustiado com o pecado da igreja, com o pecado dos líderes, com o pecado da nação, com o pecado dos políticos. O peso de intercessão que está no meu coração não me dá o direito de pegar o microfone e falar asneira. O peso de intercessão que está no meu coração não me dá o direito de ir para as redes sociais, para a televisão e falar asneira, apontar a vida dos outros. Não. O peso de intercessão que Deus me dá é para chorar pelos meus irmãos, por aqueles que merecem e por aqueles que precisam. Então Deus está levantando você nesses dias. Chorem, sacerdotes. Chorem pelos seus pecados, chorem pelo pecado dos outros. Chorem pela vida de todo aquele que precisa de um carinho, de um colo, de um amor. Então eu deixo essas palavras para vocês. O Felipe fixou aqui, depois você baixa os textos e leia. Uma igreja amargurada, de Números capítulo 5. É uma igreja que está no caminho, mas está mancando. É uma igreja que está inchada. Ela pensa que está parindo, mas não está. Ela pensa que ela está gerando algo de bom, mas ela não está, é vento. Isso não vai trazer livramento para o mundo. Não vai. Para terminar, eu quero deixar para você Mateus 24. Mateus 24, sensacional. Mateus 24. Deixa eu terminar, falta 4 minutos. Mateus 24. E o versículo de número 45 diz assim: quem é, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Deixa eu ler o 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Servo
Quem é o servo bom e fiel? É o servo que está cuidando de outros servos. É o que cuida, e não é só cuida, ele dá alimento no tempo certo. Amém? Amém? Então, como que você sabe que o servo é fiel? Versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, meu Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual é o servo bom e fiel? É aquele servo que está servindo outros servos, dando alimento no tempo certo, dando alimento na hora certa, dando alimento no momento certo, servindo à mesa, não espancando os seus servos, não espancando os seus conservos, não sentado numa mesa de ébrios. Ébrios aqui fala de embriagados. Às vezes nós estamos embriagados, irmãos, embriagados de teologia, embriagados de justiça própria, embriagados de calúnia, embriagados de querer fazer as coisas do nosso jeito. Aí o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair desse lugar. Então, irmãos, eu convoco você. A luz da gasolina está acendendo aí no seu painel. Para tudo e vai buscar Deus. Não faça nada. Não faça nada, apenas busque ao Senhor. Busque ao Senhor e chore pelos seus irmãos. Chore pela nação. Chore pelos seus irmãos. Nós podemos, como eu disse, alguém me disse, pastor, o senhor está sendo exposto. Eu digo, não tem problema. Eu estou sendo exposto, mas eu não estou vulnerável, porque eu sei onde eu estou construindo a minha casa. Minha casa é construída na rocha. Amém? É construída na rocha. Na rocha que é Jesus. Na rocha que é a palavra de Deus. É tudo aquilo que Jesus prometeu. É tudo aquilo que Jesus deu. Amém? Eu estou firmado naquilo que o Jesus falou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto Deus não te mostra, você tem que ficar no seu lugar, respeitar a sua jurisdição. Quando Deus te mostra, então, aí sim, você pode entrar em lugares onde você nasceu para cumprir os propósitos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, Daniel estava contado para morrer com os magos, não foi? Nabucodonosor não liberou uma sentença. Daniel, mate todos os magos, porque os magos não adivinharam, não acertaram o sonho que ele teve da estátua. Daniel ia morrer também, porque ele era um dos adivinhos, era um dos profetas da Babilônia, dos sábios da Babilônia. E ele mandou matar todos os magos, todos os sábios, todos os adivinhos. Mas Daniel, ele estava contado para morrer com os magos. Mas Daniel disse para Nabucodonosor, mandou recado e disse, diga para Nabucodonosor me dar uns dias, porque o Senhor dos exércitos, o Senhor dos céus, ele vai dar luz. Então, irmão, quem sabe você está contado aí para morrer junto com os magos. Mas e quem sabe não é nesses dias que o Senhor vai te dar saída, sabedoria, para trazer interpretação de toda a confusão que se estabeleceu nesses dias. Quem sabe não é agora que o Senhor vai te dar sabedoria para manifestar direção para esses dias, manifestar a palavra desses dias. Daniel estava contado para morrer junto com os magos. Daniel não fez nada. Ele não foi pedir, rei, misericórdia, livra o meu aí, rei. Me dá uma força, eu não sou daqui, eu vim de lá de Israel. Não. Ele não fez nada, ele só disse, Senhor, me dá uns dias, rei, para que o Senhor dos céus trague a interpretação do sonho do rei. Me dá uns dias, para que o Senhor dos céus me traga a interpretação do sonho do rei. Então é isso, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está contado aí, né? Quando as pessoas falam na internet, os pastores, né, estão desviados. Quem sabe você não está desviado, mas você entrou no pacote. Quem sabe as pessoas dizem, os apóstolos são desviados. Quem sabe você não está nesse pacote, mas você está ali junto. Você é um Daniel que recebeu a sentença. Quem sabe as pessoas estão dizendo, existe uma corrupção no mundo cristão. E você é um cristão, você fica, mas eu não sou assim.
mas você está contado junto. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir diante de Deus, buscar interpretação para esses dias. Que mesmo que o meu nome esteja contado, junto com os sábios que estão para morrer, com os magos que estão para sofrer a pena, mesmo que o nosso nome esteja contado, você não tem que se defender, se resguardar. Você tem que entender o propósito daqueles dias. Quem sabe não é para esta hora que você veio. Quem sabe não foi para este momento que Deus te levantou, para interpretar e para amar a todos, aqueles que merecem o seu amor e aqueles que precisam dele. Amém? Como eu disse, irmãos, eu estou exposto, mas não estou vulnerável. A minha casa está firmada sobre a rocha. Eu não estou aqui para me defender, eu estou aqui para pregar o Evangelho. O Senhor é o que nos guarda. O Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Eu queria gastar um tempo de oração com você agora. Gastar um tempo de oração. Porque nós estamos nessa estação, na estação do aperfeiçoamento. Nós estamos na estação do aperfeiçoamento. Eu quero gastar um tempo de oração com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pelos líderes da igreja brasileira. Vou aumentar meu som aqui, amém? Por favor, ore comigo, não sai da live agora na hora da oração. Mostra que você gosta de orar, amém? Que às vezes a gente entra em oração, o pessoal sai, gosta de ouvir, mas não gosta de orar. Então eu quero convocar você, ó, tá saindo gente já. Por quê? Porque é hora de oração. Quando você ora, Deus mostra você para você mesmo. Quando você busca a Deus, Deus mostra você para você mesmo. Não tenha medo de buscar o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito da verdade, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, querido Espírito Santo, aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que derrama amor de Deus no meu coração, e por isso a tribulação, ela produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o teu amor, Senhor, é derramado em nossos corações. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo peso de intercessão que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigado pelo desejo de ajudar, de servir. Obrigado pelo desejo de estender a mão que o Senhor tem dado ao coração de muitos nessa nação. Obrigado porque o Senhor não nos deu um espírito de julgamento, mas um espírito de acolhimento, o espírito de ajudar, de servir, de estender a mão. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta homens e mulheres que trazem sentido para esses dias, Pai. Levanta as pessoas que vão trazer sentido para esses dias, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por uma nuvem de arrependimento sobre os pastores brasileiros, Senhor, sobre os apóstolos, sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre os profetas, os mestres, os evangelistas, todos aqueles que usam o teu nome, Senhor, todos aqueles que se dizem usados por ti. Ah, Senhor, rasga o nosso coração, Senhor, em humilhação. Nos humilha, Pai, nos humilha, nisso mesmo, faz isso, nos humilha, Senhor. Sentimos que estamos sendo humilhados, expostos pelo Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua herança, Deus, a herança do Senhor em nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque até as pessoas que não nos conhecem nos abençoam quando mentindo, perseguindo, disserem todo mal contra nós, Senhor. Porque assim fizeram com o Senhor, assim fizeram com os profetas que foram antes de nós. Obrigado pela tua santidade, pelo teu amor, porque cada dia que temos o direito de escolher pecado ou justiça, necessidade ou prosperidade, vingança, Senhor Deus, ou amor, escolhemos sempre pelo amor, Senhor, porque ao Senhor pertence a vingança e não a nós. Senhor, ao Senhor pertence a severidade e não a nós. Nós somos teus, Senhor, e queremos caminhar contigo debaixo de graça, de sabedoria e de unção. Obrigado, Deus, por todos os homens que o Senhor tem levantado nesses dias. Obrigado pela tua santidade, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos teus, Senhor, abertos e livres para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, querido, por estar comigo. Obrigado por as 7.000 pessoas que estiveram aqui conosco nesse momento. E todos os dias ao meio-dia nós vamos estar aqui, das 12 às 13 horas. Vamos estar aqui no meu canal. Mas você pode sair daqui, entrar lá agora no canal do Mevão Oficial, no Instagram do Mevão Oficial. Nós fizemos uma agenda para o ministério e todos os dias tem irmãos das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do Mevão Academy. Todos os dias tem alguém na torre de vigia guardando o altar.
Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Não ande amargurado. Deus te abençoe.